Jesus, igreja. Amém. Motivo de alegria de estarmos na casa do Senhor, como o salmista diz, né? Sim. Alegremos, como disseram, vamos à casa do Senhor, que aqui é um momento, aqui é um lugar de cura, é um lugar de libertação, e a presença dele é forte, né? Porque está aqui desde o começo. Antes de nós chegarmos, a presença dele estava aqui. É um motivo de muita satisfação, responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E como foi dito, aqui vamos abrir então nossas Bíblias, livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, onde nós temos que dizer: eis-me aqui todos os dias. Não importa o que aconteça, é o Cristo, é Deus que dá o crescimento para nós. Só temos que levantar as mãos e dizer: eis-nos aqui. Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo 2, vou estar no versículo 1, e a igreja o seguinte, amém? Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite nacional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. 4. Chegando para ele, pedra viva reprovada pelos homens, mas para com Deus ele é preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sim. Por isso também na Escritura se contém que eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aleluia! Versículo 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 8. E uma pedra de tropeço e de rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? As palavras do Senhor. Aleluia. Vamos se assentar, igreja. Como Deus fala, né? Através da sua palavra, Ele confirma. E Ele é tremendo, como a palavra do Senhor é viva. Irmãos, aqui o Senhor inicia, através do apóstolo Pedro, que sejamos como pedras vivas. O próprio Cristo, Ele é a pedra viva. Então, para nós, como foi dito através da palavra de abertura, ele inicia essa carta, o apóstolo Pedro, dizendo que devemos viver como pedras vivas. Pedro apresenta a Deus como a pedra viva principal, que é a cabeça para uma construção. E nós, como pedras, também sejamos como ele, imitadores dele. Mas para isso, ele inicia dizendo: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e inveja, de todas as murmurações, ou seja, fugindo da aparência do mal. Então ele dá esse conselho para que possamos ser como ele, imitadores dele. Só devemos dizer-nos aqui que ele fará o restante por nós. Mas então, a nossa vida, como nós rendemos a nossa vida a Cristo, nós devemos dizer: as coisas velhas se passarem, tudo se fez novo. Nossa vida passa a ser transformada quando cremos, como somos transformados em pedras vivas, como deixamos
aquele velho homem para trás e nos tornamos nova criatura. É assim que Deus, quando Ele chama a gente para a nossa presença, a tua presença, Ele diz isso, porque Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Só temos que fazer a nossa parte agora. Só temos que fazer a vontade dEle, estar debaixo da vontade dEle. É isso que Ele deseja, é isso que Ele almeja, e é isso que Ele investe em você. Já pensou? Ele lá do alto te olhando, investindo, acreditando que você vai dar bons frutos. No versículo 4 ele diz: mas para isso, achegando-se vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. O que ele quer dizer aqui é que muitas pessoas vão rejeitar, como foi rejeitado Jesus. Muitas pessoas, quando você se torna uma nova criatura, você vai também se tornar rejeitado. Mas para Deus não, porque Ele te chamou, Ele te tirou do lamaçal do pecado e você estendeu a mão e disse: eis-me aqui um dia. E você está aqui hoje glorificando, exaltando o nome dEle. A pedra só é viva porque está ligada com a pedra fundamental. Sem ela, somos considerados como pedras mortas. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A nossa dependência deve ser única e exclusivamente de Deus. Ele tem que estar no centro da nossa vontade. É Ele que tem que estar no foco da nossa vida. É Ele que tem que fazer por nós. Só temos que fazer a nossa parte, e Ele fará o restante. É só você se render, é só você se dizer: eis-me aqui para fazer. Mas não somente aqui dentro, é lá fora também, na nossa vida, na nossa família. A ideia é você ser parecido com aquele que está mais perto de você. E quem você tem se aproximado? De quem você tem se aproximado? Será que é desabafando com o amigo do lado, ou desabafando com Cristo que pode fazer tudo por você? Ele diz aqui, a ideia é você ser parecido com aquele que está mais perto de você. Quando chegamos a Ele, nos tornamos semelhantes a Ele. Pedro, ele lembra aos cristãos que o nosso lar não é nessa terra. Somos aqui estrangeiros, caminhando para o lar celestial. Então ele diz aqui que aqui quando essa carta foi endereçada, ele diz para esses estrangeiros que eles estavam ali no caminho celestial, caminhando, se esforçando. Mas para nós, trazendo para os dias de hoje, nós somos estrangeiros, porque aqui tudo é passageiro. A nossa vida terrena é passageira. Por isso que temos que estar ligados somente a Ele, somente na palavra, que é a força. A força é o alimento para nós. Somente direcionando, estudando e meditando de dia e de noite. Glória a Deus. Só que isso são escolhas. São escolhas que devemos fazer. E o que me chamou muita atenção aqui é que ele fala que devemos ser como pedra viva. Só que também existem as pedras mortas. E como você se encontra hoje? Você se encontra como pedras vivas ou pedra morta? A pedra morta é aquela que é tão dura que não se deixa mais lapidar. É aquela que não deixa mais se moldar. É aquela dada como um caso perdido pelo construtor, pois não deixa ser trabalhada. Querem trabalhar, a pessoa quer trabalhar, mas ela não deixa trabalhar nela. Quando nós depositamos, quando nós fazemos algo, queremos fazer para o outro. Mas para nós queremos ser trabalhados por Cristo, nós deixamos a nossa vida na mão do lapidador. Essa pergunta que deixo para nós esta noite. E a pedra viva? É aquela que aceita ser moldada, aceita as batidas do martelo, da lâmina, que apesar da dor que sente, aceita o desafio de ser moldada e lapidada. E qual que você se encontra hoje? Eu repito essa pergunta. Como pedra morta ou como pedra viva? Aquela que deixa o lapidador, muitas das vezes dói, muitas das vezes machuca, mas aqui ele está dizendo que no final, porque o processo precisa ser passado por ele. No livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 7 diz: edifica-se a casa com pedras preparadas como as que traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro ouvia na casa, quando
a edificavam. Sabe por que nenhum barulho de lapidador ouvia nela? Porque ela estava pronta. Ela estava pronta para a construção. Ela estava pronta porque ela passou pelo processo de moldar. Então, quando ela foi colocada ali na construção, não precisava mais os toques do martelo, o toque da lâmina, porque ela estava pronta. E nós, como é que estamos? Nós estamos prontos para o chamado do Senhor? Estamos prontos em dizer, eis-me aqui? Estamos prontos quando o Senhor disser, como o pastor falou, vai lá em tal lugar e pregue a tal palavra, pregue a minha palavra. Nós estamos prontos, igreja? Muitos querem passar, muitos querem progresso, mas não querem passar pelo processo. Será muito fácil a gente ganhar um processo, chegar aqui tudo de mão beijada, mas e o processo? O processo é dolorido, mas esse é o que vale a pena, porque Jesus passou em dobro, diria em triplo, para nós estarmos aqui hoje, não sendo merecedores de nada. E muitos dizem assim, confundindo até como um versículo da Bíblia, quando dizem, faz a sua parte e eu te ajudarei. Só que lá em Josué, ele diz assim, capítulo 1, versículo 8. Ele diz que devemos sim fazer a nossa parte. Mas ele diz aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a nossa parte. É isso que devemos fazer, esforçar e meditar aqui no livro, aqui onde você vai ser doutrinado a orar, você vai aprender a jejuar, você vai aprender aquilo do Senhor para falar, porque muitas das vezes esperamos por revelações, mas a própria revelação é esta daqui, que vai falar com você. Você tem um tete-a-tete com Deus, você tem uma intimidade maior com Deus, se esforçando e buscando Ele através da palavra. Amém? Glória a Deus. Então, nossa parte é essa, está firmado na rocha, a rocha viva, aquela que deu a fonte. E nós devemos estar sedentos dessa fonte, nós devemos estar sedentos desta água. Assim como diz João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus, aleluia. E assim como lembra também da mulher samaritana, teve o seu encontro com Jesus. E ele diz aqui no João 4, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ela teve aquele encontro com Jesus e ali foi transformado, foi um divisor de águas na vida dela. Mas ela se dispôs, ela quis saber quem era aquele que dá fonte, aquela água que ela precisava tomar. Que é aqui a palavra dele, é o encontro verdadeiro com ele, que muitas das vezes estamos na igreja, mas não somos a igreja. Amém, igreja? Então devemos estar assim, vestir a camisa assim, porque Cristo nos chamou, porque Cristo nos libertou. Nós estamos passando por esse processo de estar sendo liberto, porque Ele nos amou primeiro. E nós, o que estamos dando em troca para Ele? Glória a Deus. Quando colocamos em mente que o único caminho que devemos estar é de Deus, é necessário você construir sua casa na rocha e olhar para a cruz, olhar para Jesus, não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, somente focar no centro, somente focar em Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 5 de Pedro diz assim, nós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura, eis que conhecia uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele deposita sua confiança jamais será envergonhado. Quando nós depositamos a total confiança, jamais Ele deixa a gente confundido, jamais Ele deixa a gente envergonhado, jamais. Ele diz aqui,
e a palavra dele é fiel e verdadeira para se cumprir. Amém? Para que cremos, ela é preciosa, mas somente passamos a nossa parte de se dispor e buscar através da palavra dele, buscar ele que tem ali nos ensinado, tem ali nos mostrado, né, nos fortificado, aleluia, Jesus, através disso. E o exemplo para que isso seja como a parábola que os dois homens, ele construíram a casa sobre a rocha. O exemplo do homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, depositou sua total confiança. E o homem prudente que construiu sua casa na areia. E nós, faço essa pergunta novamente, nós estamos sendo prudentes ou estamos sendo imprudentes? Está construindo total confiança em Jesus, que é a rocha eterna, ou estamos sendo construindo a nossa casa, a nossa vida na areia? Estamos somente por estar por vir, ou estamos somente para acrescentar? Amém? Glória a Deus. Para aqueles que não creem, tropeçam, rejeitam a palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Esse daqui é o resultado do homem prudente, aquele que construiu a casa sobre a areia. Aqueles que tropeçam na palavra, porque quando você está firmado aqui, pode vir pessoas, pode vir levantes que você não será confundido. Amém? As duas casas tinham estruturas, ambas passavam por ventos, chuvas, mas a casa do imprudente não coube resistir. Então nós passamos a nossa casa, como é que está? Será que quando vem a tempestade vai ser como uma casa de areia? Quando vem a tempestade, ela tem estrutura para aguentar, assim como o do prudente que construiu a casa sobre a rocha. E ele diz aqui, depois se depositarmos a nossa total confiança nele, nós jamais seremos envergonhados, porque nós depositamos e nós construímos a casa sobre a rocha. Glória a Deus. O prudente estava edificado na rocha, pois ele colocou em prática a palavra de Deus. E devemos não só colocar, mas viver a palavra do Senhor todos os dias. Eu disse essas coisas para que, creia em mim, vocês tenham paz neste mundo. Tereis aflições, porém tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo aqui com toda a convicção que se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Amém? E quem crê nisso? Glória a Deus. Podemos um dia vencer. Podemos vencer porque nós cremos em Jesus, que Ele fará maravilhas por nós. Mas temos que se dispor, temos que nos demonstrar como Ele nos amou e passar isso para os outros. Amém? Todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações e jamais será envergonhado. No livro de Isaías, no capítulo 5, diz assim: se todos nós, comprometidos como pedras vivas, haverá edificação. E lá em Isaías diz assim, sobre a parábola da uva: o que você está produzindo? Se é uva brava ou uva boa? Aquela uva brava, amarga, que não tem mais do que tirar ali. Mas as uvas boas, dessas sim. E ali ele colocou achando, ele depositando ali que podia sair de algo ali, mas não. Muitas das vezes o Senhor investe em nós e muitas das vezes viramos as costas para Ele. Amém? Então, como nós estamos nesta noite? Como uvas bravas ou como uvas boas? Produzindo frutos, produzindo ali, dando o seu melhor, dando testemunho de um verdadeiro cristão como devemos ser. Amém? E a pergunta que eu deixo para aqui: somos nós mesmos que escolhemos ser uma pedra de tropeço ou uma pedra preciosa? Quando nós olhamos, quando Jesus olha para nós, Ele nos considera como uma pedra preciosa. Mas se viramos as costas para Ele, Ele é chamado aqui como a nossa fé. Não sejamos como quente ou frio, porque se for morno, Ele vomitará. Como nós estamos então nesta noite, igreja? Somos que tipo de pedra? Repito, que tipo de pedra estamos sendo? Como pedra viva ou como pedra morta? Glória a Deus. No livro de Apocalipse, nós hoje temos esse privilégio de receber essa nova vida quando nós cremos em Cristo, como dizendo isso aqui para Ele.
No livro de Apocalipse 22 diz aqui, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça. Você só precisa dispor e dizer: eis-me aqui. Ele tem algo de melhor para dar para nós. Não temos nada de nós, mas Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para oferecer aqui. Quando nós buscamos, quando nós dobramos e prostramos a Ele, não seremos jamais confundidos. Essa é a única certeza que temos para receber a chave da vitória, buscar tantas coisas, mas Ele dá o que nós precisamos, não o que nós queremos. E assim é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? As palmas do Senhor.